Aleluia. Aleluia. Geralmente, quando nós falamos em economia, nós rapidamente nos lembramos do aspecto financeiro, que hoje é falado, né? Verdade. A economia de um país, se referindo ali a um plano que o governo tem, né? Os produtos que ele tem e tal, para distribuir as riquezas para os seus cidadãos, né? Por exemplo, se o país que recebe muito imposto e devolver esses impostos em benefícios para a população, né, em hospitais, em escolas, essa população ela terá, não vai ter muitas desigualdades sociais, né? Um rico demais, outro pobre demais, porque as riquezas estão sendo distribuídas de maneira uniforme. Mas se isso não acontece, a desigualdade social ela fica em evidência em um país pelo fato de as riquezas não estão sendo distribuídas de maneira uniforme para todos os cidadãos. E Deus, irmãos, Ele tem a sua economia se referindo ao seu plano. Eu trouxe aqui o significado da palavra economia. Ela não está, o nome economia na Bíblia, porém, no grego ela está presente. Nós sabemos que o Novo Testamento, ele foi escrito em grego, né? A maior parte em grego. Só que os tradutores da Bíblia resolveram, ao invés de colocar economia, em algumas passagens eles colocaram dispensação, e em outras passagens colocaram o nome serviço. Então, quando você vê o nome serviço ou dispensação na Bíblia, no grego o nome é oikonomia. No grego significa assim, é dividido em duas palavras. Oikos significa casa e nomos, né, de oikonomos significa lei. Então, resumindo, a lei da casa, a regra da casa, né, a lei doméstica, mostrando que antigamente as gerações, as famílias, né, elas moravam em uma única casa, né, filhos, primos. Então, chegando até, por exemplo, a 50 pessoas numa casa. E 50 pessoas numa casa precisaria de ter, né, uma economia, precisaria de ter uma lei, precisaria ter algumas regras. Então, para que essas regras fossem estabelecidas, geralmente o dono da casa contratava uma pessoa, que é chamada de economos, né? Ou chamado também de mordomo, de um dispenseiro, onde este cuidaria de toda a casa no seu aspecto assim, alimentício, né? Em todos os seus aspectos, para não faltar o mantimento naquela casa. Então ele era responsável por deixar a dispensa cheia, né? Não faltar o alimento, cuidar da educação daquelas crianças, que também tinham crianças. O dispenseiro ia administrar as riquezas do seu patrão, né? Do dono. Eu trouxe essa frase que diz assim: Deus é excessivamente rico. Ele é como um homem de negócios bem-sucedido que possui um enorme capital, ou seja, suas riquezas que precisam ser distribuídas, dispensadas às pessoas. Irmãos, Deus ele é muito rico, né? A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. Mas quando nós estamos falando rico, nem é nesse sentido que nós estamos querendo dizer, né? De riquezas materiais. Mas Deus é rico, a pessoa que Ele é, tudo que Ele tem, tudo que Ele pode nos oferecer, né? Deus é rico. E essas riquezas, irmãos, elas realmente, o Senhor Ele quer que essas riquezas sejam distribuídas e alcancem a todas as pessoas. Amém. Mas como essas riquezas podem ser distribuídas? Elas precisam ser dispensadas por meio de pessoas, né? E o Senhor nos escolheu para nós dispensarmos essas riquezas, levarmos as riquezas de Deus às outras pessoas. Nesse momento, com certeza, as riquezas do Senhor estão sendo dispensadas, né? Nas reuniões, as riquezas do Senhor estão sendo dispensadas. Numa evangelização, como ontem, né? A reunião foi maravilhosa ali na Serradinha, né? Muitas pessoas, as riquezas do Senhor certamente foram dispensadas. Verdade. Então nós precisamos nos colocar na posição desses ministros para nós dispensarmos as riquezas de Deus. Senhor Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi um ministro e também escolhido por Deus para dispensar essas riquezas. Vamos a Efésios capítulo 3. Ó Senhor Jesus. Amém. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação, ou seja, como eu falei, dispensação no grego aqui, ou economia, significa economia, né? Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Então o apóstolo Paulo aqui está mostrando que Deus dispensou graça a ele, mas essa graça que Deus dispensou a ele, era para ele também dispensar
a outras pessoas, né? Confiada para vós outros. O versículo 8: a mim, o menor de todos os santos. Realmente é muito lindo, né? O apóstolo Paulo, ele se considerava o menor de todos os santos. Um apóstolo que estabeleceu muitas igrejas, mas no seu coração, né, a humildade estava prevalecendo, né? E é isso que as Escrituras nos ensinam. Quanto mais maduro um servo de Deus, mais humilde ele se torna, né? Quanto mais amadurece, mais humildade ele expressa. Então nós precisamos de fato almejar essa maturidade. O apóstolo Paulo diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ao apóstolo Paulo, irmãos, foi confiada essa graça, né? Foi confiada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A palavra do Senhor, ela é rica, né? A palavra do Senhor, nela nós encontramos muitas coisas. O salmista diz que ela é mais doce do que o mel, né? Ela é mais valiosa, mais preciosa do que o ouro, a prata. Nós precisamos apreciar essa palavra. A palavra de Deus, como a Bíblia nos mostra, né? Ela é apta para instruir, para corrigir, né? Para ensinar, para educar. Sim. Muitas coisas. Em Colossenses 3,16, o apóstolo diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra do Senhor, ela precisa habitar em cada um de nós. E nós precisamos ter um bom depósito da palavra acumulada em nós. Porque, irmãos, vai ter situações que nem sempre você vai estar com a Bíblia. E se alguém te fizer alguma pergunta, alguém te pedir algum conselho, né, você precisa aconselhar aquelas pessoas mediante a palavra do Senhor, né? Nós formos falar alguma coisa, falemos, né, segundo a palavra de Deus. Então, se eu passo a ler a palavra do Senhor, se eu passo a ouvir a palavra do Senhor, todos os dias eu me alimento, né? Bem-aventurado aquele, né, que medita na palavra do Senhor dia e de noite, né? Se eu me alimentar, eu vou ter um bom depósito, eu vou acumulando as riquezas do Senhor dentro de mim. E essas riquezas eu não posso contê-las, né, só para mim. Eu preciso também dispensar a outras pessoas. Então, aquilo que eu recebi, de graça eu recebi, de graça também eu preciso dar a outras pessoas. Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui até mesmo de um mistério, né? 9, manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, aquilo que ele recebeu, né, ele dispensou. Então, assuntos como a igreja, né, muitos mistérios foi revelado por meio da pregação da palavra. Ó Senhor Jesus. Então, graças a Deus por isso. Amém. Pela economia de Deus. A economia de Deus é o seu plano. Amém. Se refere também à dispensação. Amém. O que é a dispensação? É Deus que quer se dispensar para dentro do homem. É Deus que quer ser trabalhado para dentro do homem. Uma melancia cabe dentro do seu estômago, uma melancia completa. Ela passa pela sua garganta. Impossível, né? Impossível você pegar uma melancia completa e engolir, né? Ingerir sem cortar. Então, para você se alimentar de uma melancia, o que é preciso? Você vai pegar a melancia, vai cortar, né? Vai deixá-la em fatias, né? Então, por meio dessas fatias vai ser mais fácil. Então, através da fatia você vai mordê-la, né? Ou vai cortar com a faca, vai colocar na boca e precisa ainda mastigar, né? Mastigar essa fatia vai se tornar aquele suco e ali agora ela vai descer, né, para o seu estômago, você vai poder digerir, né? Deus, ele é muito rico, Deus, ele é muito grande e Deus quer se dispensar para dentro do ser humano. Senhor Jesus. Amém. Mas Deus, como Deus vai entrar dentro de cada um de nós? Essa melancia, espero que os irmãos compreendam, né? Não é chamando Deus de melancia, é fazendo analogia, comparando. Essa melancia, ela precisa entrar dentro do seu estômago. Então Deus, ele se fez carne e veio por meio de Jesus, né? Sim. Então quando Jesus veio, né, e se encarnou ali, viveu como ser humano,
é como se ele fosse cortado, fatiado, né? Os sofrimentos que ele passou, tudo aquilo estava sendo fatiado, ele estava sendo processado, para que por meio do Espírito que ele se tornaria, ele agora pudesse habitar dentro do seu espírito humano. Amém. Lembra daquela passagem que Jesus falou, né? Quem tem sede, vem a mim e beba. Sim. Do seu interior fluirão rios de águas vivas, né? Então eu escutei na inauguração lá. Aí ali disse assim, Jesus falou aquilo se referindo ao Espírito que ainda não fora dado. Sim. Né? O Espírito que ainda não fora dado, porque ainda estava sendo processado. Depois da sua morte e ressurreição, Jesus agora se tornaria o Espírito que dá vida para habitar dentro do espírito humano. 1 Coríntios 15, 45, né? O último Adão se tornou o espírito vivificante. Então agora essa melancia grandiosa, ela foi fatiada, ela se tornou esse suco e ela agora pode entrar dentro do seu estômago. Amém. Ou seja, Deus, ele se processou para entrar dentro de cada um de nós. Isso é a economia de Deus, é um processo, né? Deus realmente se processou por meio do seu Filho, que quer habitar em cada um de nós. Como nós cantamos o hino, né? S89 é muito rico e é tudo a ver com essa mensagem. Então, graças ao Senhor por isso. Deus se dispensa para dentro das pessoas por meio do Espírito. Então, quando você crê em Jesus e você recebe o Espírito, irmãos, nós recebemos algo maravilhoso dentro de nós, né? Tem um hino que diz assim, beber do Espírito, né? Beber do Espírito. Bebe do Espírito, deixa fluir. O Espírito é como essa fonte a jorrar dentro de nós. Hoje na medicina, em única gota de remédio, existem várias composições, vários ingredientes, com várias funções. Você está cansado, tem um remédio que você toma dentro daquela substância, com muita composição, né? Muitas substâncias. Você toma de repente, você se sente revigorado, né? Você está com determinada enfermidade, as pessoas lá trabalharam, né? Cientistas, aquelas pessoas que fazem remédios, os biomédicos, trabalharam para fazer um remédio especificamente para aquela doença. Você toma, de repente, você passa a melhorar, né? Isso é muito interessante. Sim. Você tomou uma dose daquele remédio e você se sentiu melhor. Sim. Senhor Jesus. O Espírito do Senhor, irmãos, é a melhor dose. O Espírito de Deus, né, o Espírito de Jesus, ele foi trabalhado, ele foi processado, ele se tornou o Espírito da realidade. Você se sente triste, você se sente abatido, você se sente, né, perseguido. Tome uma dose do Espírito. O Espírito está dentro de nós, né? Nós precisamos invocar o nome de Jesus e receber essas riquezas. Em Romanos 10, Romanos 10. Vou dizer uma forma que nós tomarmos uma dose desse Espírito. Senhor Jesus. Amém. Versículo 12. Ó Senhor Jesus, pois não há distinção. Vamos ler? Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você quer receber as riquezas de Deus? Quem quer receber as riquezas de Deus? Amém. Irmãos, o Senhor é rico para com todos os que o invocam. Senhor Jesus. Mas eu estou tendo um viver pobre. Na minha vida, eu ando triste, eu ando angustiado, eu ando ansioso, eu não consigo receber as riquezas de Deus, as coisas estão dando errado na minha vida, né? Estou tendo um viver pobre, espiritualmente falando. Eu estou distante de Deus. Senhor Jesus. Está invocando o nome do Senhor? Né? E se nós estivermos invocando, nós estamos invocando de coração. A Bíblia diz que Deus não tomará por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Irmãos, não façam do nome do Senhor um vício de linguagem. Né? Ó Senhor Jesus, pronto. Ai meu Deus, mas sem realidade, né? Sem sentido. Uma vez eu ouvi uma palestra que muito séria, né? Às vezes pessoas roubam, mas com o nome de Deus na boca, fazem coisas erradas, mas com o nome de Deus na boca, né?
Para vocês entenderem, é como se um ladrão planejasse um roubo e dissesse assim: se Deus quiser, vai dar certo. Não tem lógica, né? É como se um ladrão planejasse um roubo, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Nós vamos fazer aqui. Está tomando o nome de Deus em vão, né? Como pode misturar essas coisas, né? O nome do Senhor, irmãos, é tão precioso, é tão doce. Nós precisamos tomá-lo como realidade. Amém. Quando você invoca, você precisa perceber que você está chamando por alguém, né? Pastor Asimar, porque eu estou vendo o pastor Asimar aqui na minha frente, né? Então eu estou tendo a realidade, né? Mas se eu dizer pastor Asimar como se o pastor Asimar não estivesse aqui, que realidade eu estou tendo no invocar? Então quando nós invocamos, ó Senhor Jesus, Amém. nós precisamos ter a certeza e a convicção que Deus está nos ouvindo. Amém. Salmo 145, 18, né? Perto está o Senhor de todos aqueles que invocam. E invocam em Espírito. Amém. E em verdade, né? Aqueles que invocam em verdade, o Senhor está perto. Sim. Se você invocar de qualquer maneira, Deus não vai te ouvir, né? Senhor Jesus. Mas se nós passarmos a ter uma experiência nova com respeito a invocar, ao chamar o nome de Jesus, certamente o Senhor vai ser rico para contigo, né? Como a gente lê no versículo 12, não há distinção, seja judeu, seja grego, ou seja, independente da sua classe social, é rico, é pobre, mora em tal lugar, mora em outro lugar, não há distinção, né? O Senhor é rico para com todos os que o invocam. Senhor Jesus, como nós percebemos aqui, né? Que nome nós devemos invocar? O versículo 9, voltando, diz assim, ó: Senhor, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. Quando nós dizemos assim, ó Senhor Jesus, nós não estamos dizendo que Jesus é o nosso Senhor? Amém. Inverta aí, Jesus como Senhor, ó Senhor Jesus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, mas não adianta só com a boca confessar, né? Se você só falar com a boca, vai ser jogando palavras ao vento. Quando você confessar com a boca, você precisa crer com o coração. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É preciso os dois, né? Eu confesso com a boca, mas eu creio com o coração. Se nós não crermos com o coração, não adianta. Você crê que vai ser curado? Eu creio. Mas se o coração não estiver crendo, Deus não pode operar, né? Porque Deus não opera na dúvida. A fé, irmãos, é a certeza, né? Em Hebreus capítulo 11, às vezes eu me confundo, eu prefiro ler, né? Hebreus 11 diz assim, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, né? É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fato que se não vê. Em outras palavras, quando você ora por algo, Senhor, faça isso. A pessoa que tem fé, como de fato já tivesse recebido aquilo. Já recebi, né? Ah, Senhor, me cure. Irmão, você crê na cura? Eu creio. Naquele momento você precisa ter em seu interior aquela sensação de que de fato você já foi curado, né? Isso realmente é uma experiência de fé. Eu li, hoje eu estava lendo um livro do texto cristão de Walt Manin, né? E ele conta essa experiência. Ele estava sem conseguir dormir, uma febre, né? Temperatura muito alta, temperatura corporal muito alta, ele sem conseguir dormir, sentindo dores. E ele foi ali exercitar, né? Pesquisar na palavra, e Deus revelou na palavra que ele podia ser curado, né? Exercitar a fé. Então, a partir daquele momento, ele disse: eu estou curado. Essa enfermidade é uma mentira, essa temperatura alta é uma mentira, né? E ele tomou aquilo como posse, né? A sua boca confessou, o seu coração creu. E em poucos minutos ele disse que estava dormindo, né? Senhor Jesus, isso realmente é um dever de fé. Ele confessou com a boca, mas creu com o coração. O Senhor realmente, né? O Senhor me perdoa, eu não tenho tamanha fé, né? Mas eu preciso da palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir, né? O ouvir, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? Pela pregação da fé, pela pregação, você realmente consegue aumentar a sua fé, né? As experiências contidas na palavra, as experiências com Deus, faz com que a sua fé seja aumentada. Ó Senhor Jesus. Então, graças ao Senhor por isso. Quando nós confessamos com a boca,
nós cremos de coração, né? Jesus como nosso Senhor, nós recebemos a dispensação, a riqueza de Deus, né, para dentro de cada um de nós. Então Deus é rico, Deus tem as suas riquezas e nós podemos participar delas invocando o nome do Senhor Jesus. Quando você acordar, chame por Jesus. Ó Senhor Jesus, né? Abençoe meu trabalho, abençoe meu dia, guarde minha família. Né? Quando você, até mesmo for ao trabalho, quando você for almoçar, em todos os momentos, estejam conectados. Né? Já são falou esses dias, andando na terra com os olhos no céu. Andando na terra com os olhos no céu é você andar com Deus como Enoque andou, né? Você está tendo seu viver normal, mas a todo tempo está orando sem cessar, né? Seu pensamento ligado em Deus, como nos mostra Colossenses 3, né? Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque nós já morremos e a nossa vida está oculta em Deus, né? Senhor Jesus. Então, aleluia por isso. Amém. Eu vou finalizar. Tem depois tem um versículo em Romanos, né? Só para pegar uma passagem do alimento diário que eu achei muito rica. Vou ler para os irmãos. Semana 4, segunda-feira, diz assim: se hoje você se sente triste, saiba que Deus quer a sua alegria. Se você se sente sem rumo nas trevas, Deus quer ser a sua direção e sua luz. Deus quer que você faça parte da sua economia. Ele quer supri-lo. Mas para isso, você tem de se abrir a Deus. Tem de se colocar na posição correta, na igreja, junto com os irmãos. Assim você estará aberto para receber o que Deus tem para dispensar a você. Não adianta pôr uma garrafa fechada debaixo da torneira, mas é necessário abri-la para que receba o conteúdo. Irmãos, abra seu coração e Deus o encherá de alegria, paz, amor, luz, direção, segurança, autoestima e de tudo que você precisa. Se hoje você está passando por dificuldades e sofrimentos, saiba que essas coisas fazem parte do plano de Deus e visam a um fim proveitoso. Os sofrimentos pelos quais passamos fazem parte de nosso aperfeiçoamento. Agradeça a Deus. O Senhor deseja aprimorá-lo e torná-lo útil a Ele. Em geral, os atletas que ganham medalha de ouro passam por rigoroso treinamento e forte disciplina. Deus quer fazer de você alguém útil, um vencedor, mas para isso Ele tem de treinar. Senhor Jesus, a despeito de quão difícil seja a situação, não se queixe, não reclame, louve ao Senhor. Deus quer fazer de você um vaso de bênção. Isso é a economia de Deus. Ele quer encher-nos com todas as riquezas de Cristo, com tudo o que Ele é. Senhor Jesus. Amém. Vamos finalizar lendo Romanos 8, versículo 8 e o 28. Romanos 8, o versículo 18. Romanos 8, versículo 18 e 28. Senhor Jesus. Amém. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Senhor Jesus. Então, irmãos, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Em outra passagem, Romanos 8, 18. Em outra passagem, o apóstolo Paulo diz assim, que o sofrimento que nós passamos, ele é leve e momentâneo, e ele produz algo, produz um eterno peso de glória. O sofrimento leve, comparado a tudo que Jesus passou, os apóstolos passaram, o sofrimento que você passa, que eu passo, ele é leve e é momentâneo. Ele não é para sempre, é leve e momentâneo, mas produz um eterno peso de glória, né? Senhor Jesus. Então não se compara com a glória a ser revelada em nós. Versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor Jesus. Então louvado seja o Senhor, né? Amém. As coisas acontecem para nós sermos aperfeiçoados. O tema do alimento diário dessa semana é justamente esse, né? É sermos aperfeiçoados. Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas,
pastores, evangelistas e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Né? Então você é aperfeiçoado pelos profetas, pelos apóstolos, mas também você é aperfeiçoado por meio de circunstâncias, né? Por meio de sofrimentos, onde nós podemos amadurecer. Né? Os sofrimentos nos sobrevêm justamente para nós amadurecermos. Se você estiver arraigado e alicerçado em Cristo, o sofrimento faz com que você cresça. Se as suas raízes forem poucas em Cristo, o sofrimento vai fazer com que você se escandalize e abandone os caminhos do Senhor. É semelhante àquelas palavras, né? A semente que foi semeada no solo cheio de espinhos. Né? Então, foi no solo cheio de espinhos, foi no solo pedregoso. Né? No momento eu não lembro. Mas veio o sol, né? E pela aquela planta não ter raiz, né? Acho que é nas pedras mesmo, cheia de pedras, ela não tinha raiz em si mesma. Quando o sol veio, queimou, ela não resistiu ao sol. Mas o sol ela tem uma função importante. Se não tiver sol, a planta não cresce. É por meio do sol que a planta vai fazer um processo chamado fotossíntese, né? E através desse processo é como ela se alimentasse a si mesma. Então ela cresce. Se você plantar e colocar, por exemplo, se você ver plantações aí na rua aqui mesmo, debaixo de postes, né? Você vai ver que essa plantação é mais alta que as outras em outros lugares. Porque a luz é muito importante. Mas se não tiver raiz, o que é para fazer um benefício, vai fazer um malefício, né? Então esteja alicerçado, se alimente da palavra, né? Se fortifique na palavra. E quando os sofrimentos vierem, eles serão benéficos, né? Para você crescer em Cristo. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia. Os irmãos podem desfrutar, né? Um após o outro que... Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor. Amém. Eu falo duas coisas. Amém. A primeira é que